Pois vamos lá, Hebreus 13, no verso 15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ficar até aí, a gente vai lendo mais alguns versos, mas vamos verso a verso. Tá? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que temos aqui. Senhor, nós rogamos pela Tua graça, pelo Teu Espírito, para que possa falar aos nossos corações. Senhor, que seja um tempo útil de edificação e que a Tua palavra seja exaltada nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, né, esse verso aqui. É um verso conhecido de todo mundo. A gente já é um termo até muito usado na igreja, a questão do sacrifício de louvor. E muitas vezes esse termo ele é usado de forma errada, um entendimento equivocado do termo sacrifício de louvor. Então a gente vai explorar um pouquinho essa questão do sacrifício de louvor aqui, de acordo com o que o texto fala. Como a gente sempre tem falado, a gente precisa entender todo o contexto onde está inserido esse verso. Se a gente estudar toda a epístola de Hebreus, a gente vai ver que o autor lá vem falando sobre toda a obra de Jesus. O foco da carta aos Hebreus é a obra redentora de Jesus, a obra da cruz. E ele está direcionando essa carta para quem? Para os Hebreus. Primeiramente, esse é o público-alvo dele. Serve para a gente, mas o público-alvo é o povo hebreu. São judeus que tinham toda aquela carga do Velho Testamento. Por isso, a carta de Hebreus é a que mais explora o Velho Testamento. Então, ele vai usar durante toda a carta todos os símbolos de tudo que Deus instituiu no Velho Testamento, trazendo o entendimento na nova aliança, para a gente, para o tempo que nós vivemos. Então, ele transfere várias coisas que estão lá para a obra de Cristo, falando, tá vendo? Isso aqui que acontecia lá, de Moisés, cumpriu em Jesus. Isso aqui, em Jesus. Todas as coisas ele traz para Jesus e a obra da cruz. E aí quando ele chega, nesse capítulo 13 aqui, e especificamente nesse verso 15, então ele vai falar aqui sobre um sacrifício de louvor. E é interessante ele usar o termo sacrifício. Porque se a gente pensar no Velho Testamento, e em toda a história do povo de Israel, o sacrifício era o ponto alto da adoração a Deus. Na verdade, tudo que girava em torno da adoração a Deus era o sacrifício. Então nós tínhamos vários tipos de sacrifício lá. Nós tínhamos os sacrifícios de ofertas pacíficas, tinha o voluntário, que era voluntário, nós tínhamos o de propiciação, nós tínhamos o sacrifício pelos pecados. Tinham vários, cada um tem o seu significado, mas então toda vez que alguém se a gente lê lá no Velho Testamento, sempre que alguém falava, vamos adorar a Deus, o que ele tinha em mente? Sacrifício. Não sei, quando Abraão leva Isaac, que Deus pede Isaac, o que ele fala para Isaac? Vamos ao monte para adorar. Que era sacrificar o próprio Isaac. Então, sempre que o Velho Testamento fala sobre adoração, está diretamente relacionado com o sacrifício. E no capítulo 9 de Hebreus, o autor ele vem falando sobre o sacrifício definitivo de Cristo. Na verdade, ele vem desde antes. Aqui no capítulo 9 ele fecha bem, mas no capítulo 7, olha o que ele fala. Eu vou ler aqui para você, no capítulo 7, no verso 27, ele falando sobre Jesus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E aí, o autor aqui, toda hora a gente quer falar que é Paulo, mas não é Paulo. Eu não sei quem é, não sabemos quem é, mas dá uma vontade de falar que é Paulo, mas tudo bem. O autor aqui, ele vem falando sobre o sacrifício e ele fala, Jesus ofereceu o sacrifício definitivo. Antes tinha que sempre um sacerdote oferecer um sacrifício, todos os dias tinha que ter sacrifício, mas Jesus
né? E o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Jesus não tinha pecado e ele ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício definitivo, para que não houvesse mais necessidade de sacrifício algum. Então é isso que ele fala. E aí no capítulo 10, no verso 12: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, um único sacrifício pelos pecados, acabou, fechou, ele encerrou a conversa. Então, o autor aqui de Hebreus, ele vem falando muito isso, exatamente por causa dessa prática que o povo de Israel tinha. Não, nós precisamos oferecer, por causa dos nossos pecados, para nos aproximar de Deus, precisamos oferecer sacrifício. Para nos tornarmos agradáveis e propícios a Deus, nós temos que oferecer sacrifício. E temos que manter essa prática. E o autor de Hebreus fala: Jesus cumpriu de uma vez por todas. Não é mais necessário nenhum sacrifício pelos pecados, para se tornar agradável a Deus. Jesus cumpriu todos os sacrifícios. Não tem mais que ficar fazendo esse tipo de coisa. E ele é o sacerdote definitivo também. Então não precisamos mais de sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote, e como ele fala lá no capítulo 4, é um sumo sacerdote que sabe se compadecer de nós, porque passou pelas mesmas coisas que a gente. Nós temos um sumo sacerdote que nenhum outro teve na história. Ele é o sumo sacerdote. Então ele é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício definitivo. É a obra maravilhosa de Jesus. Ele cumpriu. E lá na cruz Jesus disse: está consumado. Acabou, finalizou. E aí é muito interessante. Então por que depois de contar toda essa história, fazer toda essa explicação maravilhosa sobre a obra de Jesus e da finalização do sacerdócio, do sumo sacerdócio, dos sacrifícios, ele vem no capítulo 13, no verso 15: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente sacrifício de louvor. Não parece uma contradição? Não acabou o sacrifício? Então que sacrifício que a gente vai dar agora? E ele fala: é sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, né, o sacrifício que está falando aqui não é mais aquele sacrifício de animais, ou aquele sacrifício de sangue, mas não é um sacrifício externo, mas é um sacrifício interno. Na nova aliança, a gente não tem que pegar algo externo e oferecer a Deus, mas é algo que acontece dentro de nós. Esse é o tipo de sacrifício que o autor aos Hebreus está falando aqui. E então vamos entender um pouquinho. Ele começa falando: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Quando a gente pensa em sacrifício de louvor, a gente já falou tanto da palavra louvor, que é o quê? É elogios, é falar sobre os atributos de alguém. Então, quando nós vamos oferecer sacrifício de louvor, nós vamos falar sobre quem? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Deus Trino, o Espírito Santo. É falar sobre aquele que realizou todas as coisas, que nos resgatou. E aí, quando nós pensamos em falar sobre aquele que nos resgatou, o que vem à nossa mente? Gratidão. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar em sacrifício de louvor que nos cabe hoje é a gratidão. Porque se tudo já foi feito, se eu não tenho mais que fazer nada, o que me resta? Agradecer. Se Jesus já fez tudo, eu não podia fazer alguma coisa para resolver o meu pecado. Jesus fez. Eu não podia me tornar propício, agradável a Deus. Jesus fez. Eu estava separado de Deus por causa do meu pecado. Jesus resolveu. O que me resta? Agradecer. Ações de graças, contínuas ações de graça. Porque se nós estamos aqui reunidos como igreja, por quê? Porque Ele fez a obra, Ele instituiu a igreja. Então o que nos cabe? Ações de graças. Tudo que cerca a nossa vida hoje, que nós podemos dizer, a esperança que nós temos numa vida futura, é por quê? Por causa da obra de Jesus na cruz. Então nos resta agradecer. Então o que o autor está falando aqui agora, visto que vocês já entenderam tudo isso, que Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, tenha uma vida de gratidão contínua, ofereça esse sacrifício de gratidão. Existia também lá no Velho Testamento,
o sacrifício de gratidão, que era continuamente dado. Por isso ele fala aqui da louvor contínuo. Tá? No verso 11, um pouquinho antes, fala aí: dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e para exercer os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Então aqui ele está falando exatamente sobre a questão do sacrifício, que não pode remover os pecados, mas que todo dia, continuamente, os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios. E ele, no verso dele, então, por meio de Jesus, agora, continuamente, ou seja, o tempo todo, dia após dia, como os sacerdotes faziam, ofereçam sacrifícios de louvor. Então a nossa gratidão não tem que ser no nosso culto de domingo. Então aqui a gente tira um equívoco que muita gente acha que a hora de oferecer o sacrifício de louvor é esse momento que nós temos aqui, de cantar louvores a Deus, de estarmos juntos e de oferecer um canto ao Senhor. Isso é o nosso sacrifício de louvor. E isso faz parte, mas o sacrifício de louvor vai muito além disso. Vai muito além das nossas reuniões na igreja. Tem a ver com a continuidade da nossa vida, o tempo todo. O que a gente vai fazendo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nós precisamos oferecer sacrifícios de louvor. Amém? E aí ele fala, é interessante porque ele fala sobre todo sacerdote, e nós somos feitos sacerdócio real. Então nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, e todos nós somos sacerdotes que oferecemos sacrifícios a Deus. Amém? Estão acompanhando comigo? Mas vamos explorar um pouquinho mais aqui. Ele fala então que esses sacrifícios contínuos de louvor, eles são o quê? É fruto dos lábios que confessam o nome. Daqui a gente pode entender muita coisa. No Novo Testamento, a questão do nome é muito importante. A gente vê que em vários momentos, os discípulos, os apóstolos e a igreja primitiva lá falava muito do nome. Quando eles apanharam e sofreram, qual foi? Que alegria, porque nós sofremos por causa do nome. O nome carrega algo poderoso na vida da igreja, na nossa vida, dos redimidos. E quando a gente pensa em nome, a gente fala, há poder no nome de Jesus. A questão não está no nome J-E-S-U-S, certo? Senão, a gente escreveria Jesus em algum lugar e o negócio... Mas não é. A questão não é o nome, letra, o nome escrito, mas é o nome que isso representa. Quando a gente fala o nome... Então não é eu falo Jesus e as coisas acontecem, que a gente às vezes acha que Jesus passa a ser uma palavrinha mágica. A gente fala em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. A questão não é o pronunciar a palavra Jesus, mas é entender o peso que o nome de Jesus carrega. É a mesma coisa que a gente pode entender essa questão do nome, é a questão de um nome de alguém importante. Se a gente... Vamos escrever uma lei aqui e a gente assina. Que valor que ela tem para a sociedade? Nenhuma. Porque quem é a gente para escrever lei? Agora, se o nosso Senado escreve uma lei e eles assinam, porque carrega o nome dos senadores. Se a nossa presidente põe lá uma medida provisória lá e assina, carrega o nome do presidente. Então, é disso quando fala do nome, o nome que carrega uma autoridade, a possibilidade das coisas acontecerem. Está em Jesus. E aí ele fala aqui que esses sacrifícios de louvor agora é fruto de lábios que confessam esse nome. E quando a gente fala em confessar o nome, a gente pensa aqui no confessar. Confessar não é falar o nome de Jesus, que tem gente que gosta de botar a palavra de Jesus em todo lugar, para ver se melhora a vida. Não, mas é confessar. Quando a gente pensa em confessar, confissão de fé. Nós fizemos a nossa confissão de fé quando nós nos convertemos e recebemos nosso Senhor, Jesus como Senhor e Salvador. Então nós confessamos a fé em Jesus.
Então, quando ele fala aqui de confessar o nome, é exatamente relacionado à nossa conversão, à transformação da nossa vida. O sacrifício de louvor oferecido a Deus, ele só pode ser fruto de lábios que realmente têm a obra de Cristo internamente, onde a obra da cruz teve um efeito transformador. Jesus. Não pessoas que acham legal ser evangélico, não pessoas que gostam de frequentar a igreja, mas de pessoas que foram transformadas pelo nome e que podem confessar o nome. Eu creio em Jesus, porque Ele me resgatou da morte através do seu sacrifício na cruz e pela ressurreição no terceiro dia. E está sentado à direita de Deus. Quando nós estudamos o credo, nós estudamos toda a questão da confissão de fé, a nossa confissão de fé, no que nós cremos. E é isso que nós temos que professar no nosso dia a dia. Não em palavras, mas na nossa vida. Como as nossas atitudes confessam o nome de Jesus. Amém? Paulo escreve lá em Romanos que na antiga aliança a gente precisa seguir a lei para alcançar a justiça. Mas agora a justiça vem pela fé em confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, mais uma coisa para a questão da justiça. Nós estávamos falando aqui sobre oferecer o sacrifício que os sacerdotes ofereciam, que era para quê? Para suprir a necessidade de justiça, porque nós somos pecadores, então nós precisávamos oferecer sacrifícios por causa do nosso pecado. Mas agora a justiça não vem mais naquilo que a gente faz, mas a justiça vem pela fé e pelo confessar Jesus. Então aí nós somos justificados. Então olha que ponto interessante. Ao oferecermos sacrifícios de louvor, fazendo uma analogia com os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, pelo pecado. Só que agora não é a questão, nós oferecemos um sacrifício para sermos justificados. Mas porque nós fomos justificados em Cristo, nós oferecemos sacrifício. Inverte a situação. Está dando para acompanhar? A gente... parece que isso está impregnado em nós, a questão de fazermos alguma coisa para alcançarmos o favor de Deus. Isso está impregnado no ser humano. Nós temos essa necessidade de mostrar serviço. É ou não é? Porque eu preciso juntar pontinhos com Deus, eu preciso agradar a Deus. É até um termo muito interessante que a gente fala muito sobre, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. E isso é bíblico. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos agradar a Deus. Tudo que nós fizemos tem que ser feito para a glória de Deus. Mas a questão de agradar, a gente pensa muito no agradar como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com os nossos pais. Eu vou agradar meu pai para ver se de repente eu ganho alguma coisa. Não é o que as crianças fazem? A Grazi vive fazendo, eu estou boazinha, tá? Eu quero bala, entendeu? Ela faz uma associação de se ela está se comportando, então ela pode ganhar alguma coisa. E a gente traz essa mesma ideia para Deus. Então eu vou oferecer aqui o sacrifício de louvor, porque aí Deus vai ficar feliz comigo. Aí eu vou ser aceito por Deus, mas é o contrário. Deus já nos aceitou em Jesus, por causa de Jesus. Ele já nos adotou como filhos, já nos tornou co-herdeiros com Cristo. Ponto. Agora nós vamos oferecer a Ele sacrifícios de louvor, de gratidão, porque Ele já fez tudo, porque nós já fomos justificados. E nós vamos confessar o que já foi feito. Nós não vamos confessar o nome de Jesus para as coisas acontecerem. Nós vamos confessar o nome de Jesus porque já foi feito. Como já diz lá em Efésios, porque todas as bênçãos já foram nos dadas nas regiões celestes. Em Cristo Jesus. Já nos foi dado. Eu não tenho que buscar em Deus para receber bênção. Eu vejo várias músicas aí que estão rolando no meio evangélico, e tem várias que usam a mesma temática, de quando você está no meio do problema, no meio da luta, louva
que aí as coisas acontecem. Quem já ouviu música assim? Tem várias, né? Inúmeras as músicas que têm essa mesma temática. O negócio está ruim, o negócio está feio, mas então louva porque aí a coisa melhora. Não é isso. A questão é, a gente vai passar por dificuldades? Vai, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu estou com vocês. Então, a nossa questão não é, eu vou então louvar para melhorar. Não, está ruim, mas Jesus está comigo, Ele já fez tudo. Eu já tenho as bênçãos nas regiões celestes, eu tenho uma esperança. E ponto final. Não é que agora eu vou louvar para melhorar. Não, eu vou louvar porque já melhorou. Porque eu estou numa situação difícil aqui, mas eu estou redimido. Aquilo que eu não podia fazer já foi feito. Aquilo que ninguém podia fazer por mim, Jesus fez. Então, a grande questão do louvor não é uma barganha com Deus. O louvor é gratidão. O louvor é reconhecimento daquilo que Ele já fez. Eu não vou louvar, eu não vou cantar para alcançar alguma coisa, para alcançar o agrado de Deus, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Que Deus está lá no céu e a gente começa a cantar e Deus, ai que bonito, e se emociona com a gente. Não é essa a questão. Imagina, ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Ele não vai se admirar com nada do que a gente fizer, nem de coisa boa, nem de coisa ruim. Nem quando a gente faz uma coisa extremamente legal, puxa vida, olha o que Samuel fez hoje, que legal. E nem quando eu faço uma coisa horrível, puxa, olha o que Samuel fez, não acredito que ele fez isso. Consegue imaginar Deus fazendo um negócio desse? Não. Ele sabe todas as coisas, então nada pode surpreender Deus. Então o que eu posso fazer hoje, diante de toda a obra de Jesus, que vai melhorar a situação? Que vai melhorar o meu relacionamento com Deus? Não, é confessar a obra de Jesus. O que melhora o meu relacionamento com Deus, que aí é da minha parte, é reconhecer o que Ele fez. Porque da parte de Deus não existe mais nada a ser feito. Ele já fez. Agora, toda a questão está no eu confessar o nome de Jesus com todo esse peso que o nome de Jesus carrega. Amém? E aí quando a gente pensa nessa confissão de fé, também a gente tem que carregar isso nas nossas atitudes. A confissão de fé não é simplesmente palavras. O que nos meus atos do dia a dia, no meu trabalho, na escola, na minha família, no trânsito, eu confesso Jesus. O que eu confesso tem que ser fruto, né? Aqui a gente fala de fruto dos lábios, como ele diz aqui, e aí a gente pode lembrar das palavras de Jesus, né? Que a boca fala e que o coração está cheio. Está lá em Mateus 12, 34. Então, nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Só que muitas vezes a gente consegue maquiar isso. Em certos ambientes a gente fala bonito, a gente cita a Bíblia, não é? A gente tem um vocabulário bonitinho. Mas aí no nosso dia a dia, a gente fala realmente do que o nosso coração está cheio. Porque aí não precisa maquiar. Enquanto a gente está aqui, é um ambiente, né, meio que... fugiu a palavra quando... É favorável, né? E a gente pensa que aqui é um lugar mais santo, espiritual, né? A gente cria, não deveria, mas inconscientemente a gente cria essa separação. Estamos na casa do Senhor, né? Tem as igrejas que colocam a plaquinha, né? Faça silêncio, casa do Senhor, né? Como se aqui fosse algo diferente. O ambiente daqui de dentro é diferente do lado de fora. Não. Só que a gente está aqui, então a gente tem um tipo de palavra, um tipo de comportamento. E a gente vai lá fora, chega em casa, e aí a gente vive como a gente realmente é. E é exatamente onde a gente realmente é que nós precisamos confessar o nome de Jesus. Onde eu realmente sou, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou um cristão autêntico? Eu sou um regenerado? Eu sou um transformado? Ou eu sou um maquiado? Né? As mulheres, elas usam... Vocês não usam maquiagem em casa? Usam? Não. Usam? Tem gente que... Tá vendo? Mas, no geral, não usa.
Então, a gente brinca muito, né? O meu pai, eu já vi em vários casamentos ele falando sobre isso, né? Você vê ela bonitinha, tá aqui bonitinha, de noiva, mas aí amanhã você vai acordar do lado dela de verdade. Né? Porque é como a pessoa realmente é. E é isso que o autor aqui está falando. É da autenticidade da nossa vida. O que realmente nós somos. O que realmente nós confessamos com as nossas palavras e a nossa vida. Tudo tem que demonstrar o nome de Jesus. E a gente lembra lá do que Paulo escreveu aos Coríntios, que é comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, cada pequena atitude nossa tem que glorificar a Deus. Aí você pode estar pensando, vai ficar um negócio esquisito, né? Vai ficar... Tudo agora é misturado com religião. Não, a questão não é essa. A questão agora é que Jesus tem que permear toda a nossa vida. Todas as nossas atitudes, palavras, pensamentos. Mas aí fica um negócio chato, ficar pensando em Deus o tempo todo. Mas como? Eu estou no supermercado e ficar pensando em Deus, lógico. Você vai escolher uma fruta, Deus que criou. Você vai na feira, né, que hoje é domingo, dia de feira, você vê verduras, legumes, tudo aquilo lá, Deus criou. Deus está me dando a oportunidade de comprar isso. Eu vou comprar para comer para a glória de Deus. Você está fazendo comida, né, as mulheres que fazem comida, alguns homens que também fazem comida para você, para a sua família. Eu estou fazendo isso porque Deus me proporcionou o alimento. Eu estou fazendo isso para abençoar a minha família, porque Deus me deu uma família. Percebe? É trazer Deus para todas as questões. Eu estou trabalhando, Deus me deu um emprego. E eu tenho que estar lá e ser luz. Eu tenho que pregar o evangelho, onde Ele me colocou. Eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. Você pegou o seu olerite, viu? Deus me proporcionou um sustento da minha família. Percebe? Todas as questões. Você pega o seu carro, Deus me deu um carro. Eu não tenho um carro, eu pego o ônibus. Deus me deu a possibilidade de andar de ônibus. Se não fosse Ele, nem isso eu tinha. Percebe? Nem isso, eu tenho que andar. Deus me deu 2 pernas. Entende o que eu estou dizendo? Mas como que eu vou trazer Deus para tudo na minha vida? Em tudo. Mas na hora de jogar videogame. Na hora de jogar videogame. Deus quer que eu me divirta? Quer. Então, eu tenho que trazer Ele para a minha diversão. Entende? E aí isso também vai permear as coisas que eu faço e não faço. Concorda? Que aí, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. Se eu trago Deus para todas as áreas da minha vida, eu vou começar a pensar se eu faço certas coisas ou não. Não é? Aqui é melhor Deus não... Deus, fica aí que... Aqui é melhor não. Você é melhor não, então tem alguma coisa errada. Não é verdade? Tem aquela brincadeira que a gente faz quando vai passar o farol vermelho, né? Fecha os olhos, Deus, que eu vou passar o farol... Né? Entende? Mas vamos lá, eu vou continuar aqui. Que vigia o guarda, né? Agora é radar, né? Não tem nem mais como. Estão acompanhando comigo? E como a gente já disse aqui, eu quero só frisar mais um pouquinho essa questão. Como ele começa o verso? Por meio de Jesus Cristo. Tá? Isso aqui é importante para tudo que a gente está falando. Porque senão essa questão de viver essa vida cristã autêntica, a gente vai começar a trazer no nosso esforço. E não é no nosso esforço, é por meio de Jesus. Nós podemos viver em santidade por causa de Jesus e através dele. É Ele que nos permite viver em santidade. É Ele que nos permite viver uma vida transformada. Amém? Então por isso que ele começa aqui. Para oferecermos alguma coisa a Ele, é por meio dele. E a gente lembra lá de Romanos, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mesmo Colossenses que a gente estudou, de tudo nele. Ele é o centro de todas as coisas. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser centrado nele. Centrado em Jesus, entender que tudo converge nele. Eu ouvi alguém falando essa semana, nem lembro onde, eu esqueço às vezes onde que eu vi. Mas um pastor falando sobre a questão
de as coisas convergirem em Jesus, tudo para Jesus, e ele fala da própria criação. Ele fala, por que Deus criou todas as coisas? Para Jesus. Ele fala que fazer convergir nele todas as coisas, toda a criação convergir em Jesus. Tudo é por causa dele. Então, se tudo foi criado por causa... Nós fomos criados por causa de Jesus. Então é por meio de Jesus que tudo vai acontecer. Então nós temos que trazer essa visão de que eu não faço nada, eu não posso nada sem o nome de Jesus. Por isso o peso do nome. É Ele que assina o que vai acontecer comigo. É Ele que permite ou não permite. É Ele que dirige. Ele é o Senhor. Nós temos que trazer esse senhorio, né? Por isso, o confessar. Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Então eu tenho que cumprir com essa confissão que eu faço de que Ele é meu Senhor. Então Ele assina as autorizações da minha vida. Ele permite ou não permite. Ele deixa ou não deixa. Ele guia. Amém? E aí eu quero pensar agora que tudo isso que a gente está falando, a gente está pensando num aspecto vertical, que é da minha relação com Deus. E agora eu quero trazer para o outro plano. Esse mesmo verso trazendo para um plano horizontal. Então, a primeira coisa, ainda mantendo nesse mesmo verso, que a gente vai mudar de verso, mas ainda nesse verso de sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome, nós podemos pensar na questão horizontal como? Pregando o Evangelho. O confessar não é simplesmente algo para nós, mas confessarmos às pessoas. Confessar ao mundo quem é Jesus e a obra da cruz. Esse é o nosso chamado. Foi para isso, essa foi a grande comissão de Jesus. Jesus nos deu essa missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares e fazer discípulos. Então, o sacrifício de louvor agora ele toma uma proporção diferente. Já não é mais um negócio eu aqui, Deus. Não, mas já quando eu prego o Evangelho, eu estou oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, aceitáveis a Ele. Porque Deus se agrada de quando o Evangelho é proclamado. Quando proclamamos o Evangelho, Deus é glorificado. Mas quando nós pregamos o Evangelho, Deus é glorificado sempre. E aí você fala, mas eu já preguei para tal pessoa e ela não se converteu. A gente já preguei para uma pessoa e ela não se converteu. Então, será que Deus foi glorificado? Foi. Que você pode perceber, quando você prega o Evangelho para alguém, existem duas possibilidades da pessoa. Ou ela realmente entende e aceita o Evangelho, recebe Jesus, ou ela rejeita completamente. Mas você pode perceber que a pessoa nunca mais é a mesma. Uma pessoa que recebe Jesus, ela é transformada, ela recebe vida. E a pessoa ela é alegre, ela passa a ter alegria. E uma pessoa que rejeita, ela se torna uma pessoa amarga, carrancuda, infeliz. É ou não é? Por quê? Porque quando o Evangelho é pregado, e o Evangelho é poderoso, ele vai causar transformação. Ou ele vai trazer a vivificação para a pessoa, ou uma condenação completa sobre ela. Vai falar, mas como que Deus é glorificado nisso? É glorificado no fato de que a pessoa agora sabe a verdade. Entende? E quando nós proclamamos a verdade, Deus é glorificado. Agora a questão não é também, então azar dela, já preguei, já fiz a minha parte. Vamos continuar orando, vamos continuar pregando. Amém? Enquanto eu ouvi um pastor falando sobre isso também, sobre a questão da soberania de Deus, como lidar com a nossa oração. Eu oro por alguém ser convertido, é Deus quem faz a obra. Amém? Não sou eu. Não é as minhas palavras, é o Evangelho, é o Espírito Santo. Aí eu preguei o Evangelho, a pessoa não se converteu. Então Deus não fez nada, passo para a próxima. Não, eu vou continuar orando. Mas eu não sei se Deus vai agir naquela pessoa. Enquanto a pessoa está viva, Deus pode agir. Então eu vou continuar orando até ela morrer, ou eu morrer. Esse é o nosso papel.
O nosso papel não é pregar o evangelho, já cumpri, né? Fiz a minha tabelinha lá agora, passa para a próxima. Não, é eu pregar. Continuamente. Orar pelas pessoas continuamente. E entender que a obra é do Senhor. Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Eu tenho que pregar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares onde eu estiver, né? A tempo e fora de tempo. O tempo todo. Eu tenho que pregar o evangelho, né? Buscar oportunidades disso. Amém? Esse é o sacrifício de louvor num sentido horizontal. Amém? Verso 16. Eu tinha marcado um verso aqui, que é o Salmo 105:1, que ele faz exatamente uma questão sobre isso. O Salmo 105, verso 1 fala: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Percebe a conexão? Deem graças, que é o que a gente começou falando. Proclame o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Então a gente vê que lá no Velho Testamento Deus já falava sobre isso. Isso não é uma coisa nova do Novo Testamento. Não, esse sempre foi o plano de Deus. Que tudo que o povo de Israel fizesse, toda a adoração, todos os sacrifícios, fossem proclamação dos grandes feitos e da obra salvadora de Deus. Amém? O Salmo 40 que a gente leu no início também fala disso, né? Mas vamos lá. Então o verso 16 fala: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, olha que interessante como o autor aqui ele vem falando. Ele começa, por meio de Jesus, oferece sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, agora, ele está falando exatamente da questão horizontal. Então, você entendeu, a obra de Jesus te transformou, então isso tem que gerar um impacto na forma como eu me relaciono com as pessoas, o que eu faço pelas pessoas, como eu enxergo as pessoas. Eu falei aqui do pregar o evangelho, mas o negócio aqui a gente vê que é muito além do pregar o evangelho. É fazer o bem e repartir com os outros que você tem. Tá? A semana passada mesmo, a gente estudou um pouquinho isso, né? No capítulo 10, no verso 24, falou: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então a gente percebe que Hebreus ele vem várias vezes tocando nesse assunto. E aqui mais uma vez ele fala. Só que agora bem explícito, né? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. Então, o sacrifício que agrada a Deus, ele fala aqui, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Deus se agrada quando nós fazemos o bem. E o que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Nós podemos pensar de várias maneiras o fazer o bem para alguém. E que a gente acaba no bem, a gente pensa só em, quando a gente fala fazer o bem, vem muito com essas coisas, essas ONGs que tem, e a gente pensa muito em ação social. Está embutido? Está embutido. Mas o fazer o bem para todas as pessoas. Porque quando a gente pensa em ação social, a gente sempre pensa numa classe de pessoas necessitadas. Né? Quando você pensa em ação social, você pensa em quem? Nos moradores de rua, nas crianças carentes, nos idosos. Você pensa no seu vizinho? Pois é, fazer o bem para ele. Aqui ele não está, o autor não está restringindo. E façam o bem àquelas pessoas que realmente estão precisando, as pessoas carentes. Não, mas todos. E façam bem. E se a gente lembrar de Gálatas 6,10, né? Façamos o bem a todos. Ah, mas e as pessoas ricas? Façamos o bem a todos. É fazer o bem. E fazer o bem tem a ver com suprir a necessidade, tem a ver com aconselhar, tem a ver com a forma como eu me expresso, né? O meu carinho, as minhas boas palavras. Entendeu? É tudo. Fazer o bem não é só dar o que a pessoa... a pessoa está com fome, eu dou um pão. Isso é fazer o bem. Mas quando eu dou um bom conselho
de acordo com as Escrituras, né? Porque os bons conselhos só vão sair das Escrituras. Eu estou fazendo bem. Quando eu dou um abraço em alguém que precisa, eu estou fazendo bem. E é disso, e de tais sacrifícios Deus se agrada. E agora a gente tem que entender que todas essas coisas têm que ser também através de Jesus, porque Ele está relacionando o sacrifício. Então não é aquele sacrifício através de Jesus, por causa que agora é um negócio espiritual, e isso daqui não é um negócio espiritual. É espiritual também, porque tudo é espiritual, tudo está misturado, não tem separação. Então quando eu faço bem para alguém, eu tenho que entender que é através de Jesus. É por causa de Jesus, e tem que carregar o nome de Jesus. Amém? Tem que carregar esse nome, não pode ser individualizado. Eu passei lá, o homem estava com fome, eu dei um pãozinho para ele, fiz lá. Não, isso tem que ser através de Jesus. Eu só consigo fazer isso de uma forma autêntica se for através de Jesus. E aí a gente pode pensar no que a gente vê de ações sociais. Tem tantas entidades que fazem obra social, por quê? Para alcançar alguma coisa melhor, para ser aceito por Deus, para aumentar o seu nível de justiça, para reencarnar melhor, não é? Não é essa a ideia? Sempre. Então, nós fazemos porque aí eu recebo alguma coisa também. Só que quando a gente vai através de Jesus, onde eu já recebi todas as coisas, eu posso realmente fazer o bem para alguém. Porque eu não estou fazendo porque quando eu faço, Jesus fica feliz. Não. Porque eu só consigo fazer isso de coração sincero e com pureza de coração através de Jesus. Porque senão eu vou trabalhar com barganha de novo. E aí isso não é sacrifício que agrada a Deus. Porque não é de louvor, não é de ações de graça. É um sacrifício na minha força de buscar uma aprovação. Então nós precisamos fazer o bem não por aprovação, mas porque fomos aprovados em Jesus, eu faço. Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus vivia assim e Ele não precisava fazer nada, provar nada para ninguém. Jesus fazia o bem a todos que estavam à volta dele. Mas Ele era o Filho amado de Deus. Ele não fazia essas coisas para Deus amar mais Ele. Ele era o próprio Deus. Ele não fez todas essas coisas para ser mais cheio do Espírito Santo, porque Ele já era cheio do Espírito Santo. Ele não fez todas essas coisas para nos salvar, porque a obra da salvação foi feita na cruz. Não foi nas curas que Ele fez, na multiplicação dos pães. Isso Ele fez porque a essência de Deus é fazer o bem. Porque Deus é bom. Como o próprio Jesus disse, só Deus é bom. E Ele, quando a gente vê lá em Pedro, que a obra da salvação foi porque Deus queria que nós participássemos da sua natureza divina. A gente estudou isso lá em Colossenses também. Então, se Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom, e Deus é bondoso e misericordioso com as pessoas, se nós participamos da divindade, dessa parte de Deus, se Deus dividiu com a gente o seu próprio caráter, e nós vamos fazer o bem, porque Ele já dividiu com a gente, entende? Em Jesus. A gente sempre tem que trazer dessa ótica, senão a gente vai inverter as coisas, vai ficar tudo embolado, e a gente vai perder a autenticidade do que é cristianismo. Eu li um texto essa semana também sobre essa questão, e o autor ele falava sobre isso. Evangelho não é cuidar dos pobres. Evangelho não é fazer ação social. Mas porque eu sou do Evangelho, eu faço isso. Porque eu tenho o Evangelho, eu faço isso. Senão a gente inverte. Que é uma coisa que está acontecendo na igreja hoje, a gente tem visto, que eles começaram com boas intenções, mas deixaram a coisa trocar, inverter o lado. Tem uma turma de evangélicos aí, eles fazem um trabalho que, se você olhar, é muito legal. Você, puxa, esse pessoal aí, porque eles cuidam das pessoas, eles fazem ação social em vários setores, estão trabalhando. E aí você vai conversar com eles, e aí a questão da salvação. Não,
Nosso negócio é dar alimento. Mas tudo começou com o quê? Nós precisamos levar as boas novas. Só que para levar as boas novas nós precisamos dar o suprimento. Nós precisamos dar o pão. Nós precisamos dar roupa. E ficou aí. E não tem mais a pregação. Então, isso não é evangelho. O nosso primeiro chamado é pregar o evangelho. E aí, por causa do evangelho, porque nós somos transformados, porque nós temos Jesus, nós também fazemos as outras coisas. Mas existe uma hierarquia aí, se podemos dizer assim. A primeira coisa é o evangelho atuante em nós e na nossa confissão, diante de Deus, diante das pessoas. E fazer o bem, sim, mas com um propósito adequado. Amém? E aí a gente pode pensar até em Gálatas 6, que a gente leu aqui, que ele fala: façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então, a gente percebe novamente um erro que acontece aí. Porque se a gente for ver essas pessoas, eles fazem muita coisa para quem está fora, mas para quem está dentro, tanto faz. Não, mas nós temos que nos preocupar principalmente com os da família da fé, porque a Bíblia nos ensina isso. Não é fazer um em detrimento do outro. Não é o Gálatas aqui não fala, ele fala especialmente. Ou seja, tem que ter primazia os irmãos da fé, mas é a todos. Amém? E aí ele ainda vai mais fundo aqui no verso de Hebreus, que ele fala: repartir com os outros o que você tem. É interessante a questão do repartir, porque se a gente é muito comum pessoas que fazem filantropia, elas dão daquilo que está em excesso, não é? É o que a gente vê os grandes filantropos da história. Eu li a biografia de um dos maiores filantropos hoje do mundo, que ele doou já, se não me engano, 25 bilhões de dólares para ação social. Consegue pensar num negócio desse? 25 bilhões? Então deu. Mas isso não é nem metade do que ele tem. Entende? Poxa, esse cara é sensacional. Mas ele não deu nem metade do que ele tem. Que esforço realmente teve em dar 25 bilhões de dólares? Isso não é um sacrifício. Agora, o autor aqui ele fala sobre repartir o que tem. Ele fala: mas eu não tenho quase nada. É repartir. Repartir o que eu tenho. É disso que ele está falando. E a questão do repartir aqui não está falando só de coisas materiais. Está de repartir tudo que você tem. O que você tem? Tempo. Você tem Bíblia. Você tem ensinamento. Você tem Deus. Você tem o Espírito Santo. Repartir com os outros o que você tem. Tudo que tange a sua vida, você pode repartir com os outros. Que a gente foca só em coisas materiais, mas é repartir qualquer coisa. É muito comum, a gente vê isso muito com questão de pais e filhos. Eu já tive contato com muitos adolescentes que têm tudo o que quer. Tem as roupas mais caras, os brinquedos mais caros, os celulares mais recentes, mas não tem a presença dos pais. E aí? Então, quando fala aqui de repartir, é repartir o tempo. Se você não consegue nem repartir o tempo que você tem com os seus filhos, tem um problema sério no seu sacrifício. Não é agradável a Deus, porque você não está repartindo o que você tem. Entende? É um pequeno exemplo, mas se a gente trazer isso para todas as áreas da nossa vida, o que eu posso repartir? O conhecimento? O pessoal que está na faculdade, são estudiosos ali, então sabe pra caramba. Aí você tem aquele outro pessoa lá da sua sala que é meio devagar. Não tem sempre meio devagar? Reparte o conhecimento com eles. Não é na hora da prova, tá? É antes. Mas repartir, isso faz parte do que Deus espera de nós. Entendeu? E aí, fazendo um gancho com o que a gente falou antes de pregar o evangelho, né, porque sempre tem essas pessoas, né, tanto no trabalho, que no trabalho também sempre tem os mais devagar, né?
que não consegue fazer as coisas. E aí, ajuda. Você tem um conhecimento sobre aquele serviço, sobre aquela tarefa, reparte o seu conhecimento. Mas não é minha tarefa, o negócio é dele. Eu tenho mais salário para fazer a minha coisa, ele tem um salário para fazer a dele. Poxa, mas nós confessamos o nome de Jesus. Nós não somos mais deste mundo. Nós temos uma outra conduta, entende? E aí, a gente pode pensar, geralmente pessoas que sofrem esse tipo de coisa, que têm uma dificuldade em realizar um trabalho ou de ir bem na escola, na faculdade, elas acabam ficando mais isoladas, é ou não é? É uma ótima oportunidade para pregarmos o Evangelho. Percebe? Dividir aquilo que nós temos. E isso é sacrifício de louvor a Deus também. E Deus se agrada. Amém? Uma coisinha rápida aqui que eu anotei, que eu acho interessante, sobre essa questão do bem a todos, do repartir. Esse é o princípio de nação, não é? Quando as nações, elas surgiram de onde? De famílias, e as famílias foram crescendo, e aí elas precisaram se organizar, e surgiu uma nação. É assim que, esse é o princípio de nação. É uma família que cresce e precisa se proteger. Se a gente estuda um pouquinho de história, a gente percebe que a questão, cada um vai vivendo, cada um planta um negócio aqui e serve para todo mundo, é um negócio meio comunitário. E aí as fronteiras vão alargando, quando tem uma família aqui, outra aqui, elas começam a fazer fronteira. Aí existe o risco de uma família daqui roubar do que é daqui. Então agora nós precisamos proteger a nossa fronteira. Então vamos pegar algumas pessoas do nosso meio para proteger a fronteira. Foi assim que nasceu o exército, né? Porque nós precisamos proteger as nossas fronteiras. E aí, então nós precisamos de alguém para liderar isso. E aí nós temos uma nação, com todo o sistema de governo que nós temos espalhados aí pelo mundo. Tá? Só que o ponto-chave de nação, onde é? Surge de uma família, de pessoas que têm o mesmo nome. Então, quando a gente está falando aqui, né, eu pegando de Gálatas 6,10 lá, especialmente a da família da fé, tudo começa entre as pessoas que carregam o mesmo nome. Por isso que Pedro lá fala que nós fomos feitos nação santa, porque nós carregamos o mesmo nome. Tá? Então, só que a grande questão é, nós não somos um povo criado para proteger as suas fronteiras. Nós não temos um exército para proteger as nossas fronteiras como uma nação comum. Mas se a gente olhar lá no próprio Hebreus 13, o verso anterior, ele fala: vá para fora dos portões, como Cristo foi morto fora dos portões, vá para fora dos portões. Então, a grande questão é, eu preciso cuidar da minha família aqui, especialmente das famílias da fé, mas o nosso objetivo como nação não é se proteger. Né? Como a gente vê no Congresso hoje, leis para proteger a igreja, para proteger os interesses, e não é nem interesses da igreja no sentido amplo, mas proteger as coisas da igreja num sentido ali micro, denominacional, de questão legal. Mas o que Deus nos chama não é para proteger o nosso ambiente, mas é para expandir o nosso ambiente. É para nós irmos para fora e levarmos o nome a todos os lugares. Nós somos uma nação. E é isso que a gente vê no povo de Israel. Na história do povo de Israel, a gente vê que teve vários momentos, né, que eles foram espalhados, as grandes diásporas dos judeus. E a gente vê uma ação soberana de Deus nisso. Porque o povo de Israel era o povo que carregava o nome. E eles começaram a se fechar dentro do ambiente deles. E Deus nunca quis isso. Então o que Deus fez com ele? Espalhou. E aí nós temos judeus espalhados pelo mundo inteiro hoje. Pessoas que carregam o nome. E hoje nós somos o povo que carrega o nome. E nós não podemos nos fechar. Confessar, por isso que a gente volta ao que a gente falou no começo. Se eu trazer a noção de sacrifício de louvor a isso aqui, a essa reunião, tem um grande problema. Porque Deus nos chamou para ficar aqui reunidos. Por isso que nós nos reunimos uma vez na semana.
e os outros dias nós estamos fora dos portões. Para proclamar o nome, para fazer o bem, por causa do nome, no nome de Jesus, para repartir o que nós temos no nome de Jesus. Pregar o evangelho do nome de Jesus. Amém? E aí, para a gente concluir aqui, eu nem vou me estender na questão aqui, mas o verso 17, ele conecta a questão do sacrifício: e obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Parece que ele mudou completamente de assunto, mas a gente tem que entender que é tudo uma coisa só. Então ele fala: ofereçam por meio de Jesus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e façam o bem, repartam o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, e obedeçam aos seus líderes. Então está uma coisa toda conectada. Porque se a gente trazer, inclusive, desse princípio de nação, Deus coloca líderes. E aí, quando a gente fala líder, aqui a gente pode pensar em, primeiramente, liderança da igreja. Nós temos os pastores que Deus colocou sobre nós. E nós temos que honrá-los, submeter a autoridade deles. Se a gente vê o verso 18, ele ainda fala: orem por nós. Então, cabe a nós a questão da submissão, de honrá-los, de obedecer e de orar. Porque, como fala aqui, eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Mas aí a gente pode explorar isso daqui ainda além da noção eclesiástica. Quem são nossos líderes na vida? Primeiramente, nossos pais. Então, obedecer aos nossos pais, submeter a autoridade deles, porque eles cuidam quem vai prestar conta também. Obedecer aos nossos governantes, nós precisamos fazer isso. Deus, claro, dentro daqueles parâmetros que a gente já conhece, que não firam as Escrituras, porque essa é a nossa primeira lei. Mas nós temos que nos submeter aos nossos pastores, aos nossos pais, a quem é líder sobre nós, porque isso está conectado ao sacrifício. Porque disso Deus se agrada. Porque não adianta eu fazer as coisas, eu buscar uma conexão com Deus, eu fazer as coisas pelas pessoas e eu me achar autossuficiente, como eu não tenho liderança, não tenho ninguém sobre mim. Eu quebro um princípio. E aí não é sacrifício agradável a Deus. Porque Deus, ele faz as coisas todas encaixadas. Se eu começo a me achar autossuficiente para tomar as decisões, eu seguir em frente, porque ninguém faz mesmo, eu vou fazer, e atropelo tudo, não me submeto aos meus pais, não me submeto aos meus líderes, faço as coisas por minha própria conta, eu estou ferindo um princípio das Escrituras, e isso não é agradável a Deus. Amém? Porque o que Jesus nos ensina é a submissão. Então, se nós vamos fazer tudo por meio de Jesus, nós temos que fazer tudo em humildade e submissão. Amém? Então, encerrar dessa maneira, espero que vocês tenham compreendido. Eu falei bastante coisa aqui, falei muita coisa, mas a grande questão é essa: vamos continuamente oferecer esses sacrifícios de louvor a Deus, porque Ele é digno, por causa de toda a obra maravilhosa que Ele fez, da graça de Deus sobre nós. Que nós possamos oferecer continuamente sacrifício a Ele, tá? E com esse entendimento que Ele nos fez sacerdócio para oferecer esse sacrifício. Amém?